Pastor Dalvan, pastor Elemento Surpresa. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. É sempre um prazer enorme tê-lo cá ao nosso lado. Amém. De igual modo. Amém. Pastor Dalvan, quem é Cristo Jesus de Nazaré? Quem é Cristo? Cristo é Deus. Amém. Cristo é Deus. Glória a Deus. Sendo que, na verdade, Cristo é o princípio de todas as coisas. Amém. Os céus e a terra e toda a criação foram feitas por meio dele. Tudo quanto se fez foi feito por meio dele. Nada do que foi feito sem ele se fez. Em outras palavras, estou dizendo que durante a criação de todas as coisas, no momento em que o Deus Pai estava criando todas as coisas, Cristo Jesus estava presente. A Bíblia diz lá no livro de 1 João não, livro de João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, no princípio era a palavra. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Aí, essa passagem bíblica não está apontando para uma outra direção a não ser na pessoa de Cristo. E se continuarmos a fazermos leitura no mesmo livro de João capítulo 1, versículo 1, 2 em diante, vamos ver a Bíblia ali afirmando Cristo como Deus. A Bíblia dizendo que todas as coisas, sem a presença de Cristo, nada se fez. Cristo estava presente no momento em que Deus Pai criava tudo. Por que Cristo estava presente? Porque Cristo é Deus. Cristo é Deus. E eu posso provar isso. O livro de Mateus, capítulo 1, versículo 21. Nós estamos diante a um cumprimento profético. O profeta Isaías, daqui a bocado a gente vai ler no livro de Isaías. O profeta Isaías havia profetizado a respeito de Cristo Jesus, sendo esse mesmo Cristo Jesus como Deus, Emmanuel, Deus conosco. E nós vemos a profecia dita pelo profeta Isaías se cumprindo. Aqui em Mateus capítulo 1, versículo 21, vai dizendo assim: E ela, Maria, neste caso, e ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aí eu pergunto, Deus reparte a sua glória com outrem? Não. Então como é que Maria vai conceber e dar à luz, trazer a existência a um homem que tem o poder de perdoar pecados? Só tem poder de perdoar pecado quem na verdade é um Deus todo-poderoso. Padre não pode perdoar pecado. Pastor não pode perdoar pecados. O único Deus que Deus todo-poderoso, Deus Pai, enviou para perdoar pecados chama-se Cristo. E Cristo é esse Deus. Glória a Deus. Né? A Bíblia vai dizendo, e ela, Maria, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Versículo 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emmanuel. Emmanuel traduzido é Deus conosco. Quem é Cristo? Deus. Cristo é Deus conosco. Qual é o filho que a mulher concebeu, que a virgem concebeu? É Cristo. E a Bíblia está dizendo que este filho é Deus no meio dos pecadores. Cristo no meio dos pecadores. Então quem na verdade é Cristo? Cristo é o elo. Cristo é a ponte que liga o homem pecador, o homem perdido, o homem depravado até o Deus Pai. Eu daqui a bocado vou explicar a respeito. Mas antes disso,
Vamos no livro de Gênesis, para nós compreendermos melhor a posição de Cristo. Nós vemos, no momento em que Deus estava criando o homem, o Deus Pai, quando estava criando o homem, ele não estava só. Quando Adão estava sendo formado, não estava só presente no jardim do Éden o Deus Pai. Estava o Deus Pai, estava o Deus Filho, estava o Deus Espírito Santo. O que prova isso? A palavra dita pelo Deus Pai, pelo Deus Filho e pelo Deus Espírito Santo no plural e não no singular. Quando o homem estava a ser feito, Deus o Todo-Poderoso, na pessoa de Cristo Jesus e na pessoa do Senhor Espírito Santo, disseram assim: façamos o homem. Olha aí a palavra, façamos. Revelando que não tinha uma única pessoa no momento em que o homem estava sendo formado. Amém. Façamos o homem conforme a nossa, olha só, nossa. Eu creio que Deus, Jeová Deus, Yahweh, quando ele disse façamos o homem a nossa imagem, não estava se referindo à imagem dos anjos. Não estava se referindo a fazer o homem parecendo-se com os anjos, com os querubins, os serafins, com os arcanjos, os querubins. Não. Deus estava se referindo a criar o homem como ele mesmo é. Então, segundo a sua aparência e segundo a sua essência. Deus criou um homem perfeito. Deus é quê? Deus é perfeito. Deus criou o homem sem pecado. Deus nunca pecou. E nós vemos ali Deus dizendo façamos o homem. Por que Deus usou o plural? Porque estava Jeová Deus, estava Cristo, estava o Espírito Santo. Há três pessoas, as três figuras de Deus presentes no momento em que o homem estava sendo criado, estava sendo formado. E por outra, o livro de Apocalipse aponta a Cristo Jesus, né? Sendo Cristo Jesus a pessoa, o Deus que está revelando, o livro da revelação, que é o Apocalipse nesse caso, está ali a Bíblia mostrando que é Cristo, né? Cristo se apresentando para João na ilha de Patmos, revelando para João o livro de Apocalipse. E o próprio Cristo Jesus apresentando-se como Deus em várias passagens bíblicas no livro de Apocalipse. Ele apresenta-se como o Alfa, que é o princípio de tudo. Apresenta-se como o Ômega, que é o fim de tudo. Amém? E no livro de Filipenses, a Bíblia diz que tudo está sujeito em Cristo. Por quê? Porque Cristo é Deus. E o livro de João, capítulo 1, revela que Cristo é Deus. No princípio era o verbo, palavra. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Versículo mais abaixo vai dizendo que tudo quanto se fez, não se fez na ausência dele. Tudo quanto se fez na presença dele. Por quê? A Bíblia também vai dizendo que Cristo é a imagem de Deus. Cristo é a figura número 1 do Deus Pai. Cristo é o rosto do Deus Pai. Cristo é o retrato do Deus Pai. Então quem é Cristo? Cristo é Deus. Para mim, Cristo é Deus. Cristo é Deus. Agora é necessário que a gente compreenda esse ponto muito importante. Cristo sendo Deus, Cristo sendo o Deus que perdoa pecados, é necessário que a gente compreenda por que Cristo Jesus é o Deus que perdoa pecados. Ou por que o Deus Pai enviou Cristo à Terra. É necessário que a gente compreenda isso. Deus Pai enviou Cristo à Terra para poder religar o homem a Deus. No livro de Gênesis, capítulo 3, nós vemos o homem pecando contra Deus, falhando contra Deus. Mas antes do homem falhar contra Deus, antes do homem errar contra Deus, o homem falava face to face com Deus. Olhando assim no olho de Deus, o homem se comunicava com Deus. O homem poderia estar diante da presença desse Deus santo, maravilhoso, criador de todas as coisas. Sabem por quê? Porque o homem era perfeito.
Mas a partir de que momento é que o homem falha contra Deus? Não, a partir de que momento é que o homem separa-se de Deus, se esconde de Deus? A partir do momento em que o homem desobedeceu à voz de Deus, a partir do momento em que o pecado havia corrompido a natureza do próprio homem. Enquanto o homem é santo, está santo, enquanto o homem está sem pecado, o homem está falando com Deus assim, cara a cara. Mas quando o pecado entrou, a Bíblia vai dizendo lá no livro de Gênesis capítulo 3, versículos abaixo, que quando Deus desceu no jardim do Éden para falar com o homem escondeu-se da face de Deus. Eva se escondeu da face de Deus. Não é que eles se esconderam porque estavam nus. Porque quando Deus foi chamando Adão, falando com Adão, eles disseram assim, Senhor, ouvimos a tua voz e nos escondemos porque nós compreendemos que estávamos nus. Não, na verdade não é que Adão e Eva se esconderam da face de Deus porque estavam nus. Eles se esconderam porque eles estavam em pecado. O livro de Isaías 59, versículo 2, vai dizendo que o pecado, a transgressão, o pecado separa o homem de Deus. Então Adão e Eva se esconderam da face de Deus não porque estavam nus, mas porque estavam em pecado. O pecado separou-os da presença do Deus Santo, do Deus sem pecado. Compreendem aqui? Amém. Compreendo. Porque a pergunta que eu faço é a seguinte: se realmente Adão e Eva se esconderam da face de Deus porque estavam nus, então a pergunta que eu faço é essa. Antes da queda, antes de Adão e Eva errarem contra Deus, quantas vezes Deus desceu no Éden e falou com Adão e Eva antes da queda? Muitas vezes. E como é que eles estavam? Nus. Então não é porque eles estavam nus que haviam se escondido de Deus. E é necessário que nós compreendamos isso. O pecado separa todo homem de Deus. Deus, o Todo-Poderoso, compreendendo que o pecado se fez presente, compreendendo que a inimizade entre o homem e Deus está ali, presente agora, houve necessidade no coração do Deus Pai de enviar Cristo à Terra para poder nos religar, nos reconciliar novamente com quem? Com Deus Pai. Então quem é Cristo? Cristo é a ponte que nos liga até Deus. Uma vez em que o pecado nos separou de Deus, Cristo Jesus veio fazendo-se pecado para poder nos resgatar do mesmo pecado, da mesma podridão, até o Deus Pai. Então Cristo Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Cristo Jesus é a solução. Cristo é aquele que tem o poder, né, a força para fazer o quê? Para pegar no pecado, para remover e fazer o quê? E jogar no mar do esquecimento. Amém. Meu querido, uma coisa eu afirmo aqui sem medo de errar. E está escrito lá no livro de Romanos. Todos pecaram e destituídos estamos da glória de Deus. Todos nós pecamos. Agora a pergunta que todos nós temos de fazer é esta. Imaginemos que se Deus não enviasse Cristo Jesus para ser a ponte, imaginemos que se Cristo não fosse a ponte para o perdão do meu e do seu pecado, aonde é que nós estaríamos? Estaríamos nos escondendo de Deus até hoje. Estaríamos distante de Deus até hoje, porque o pecado nos separou, o pecado nos jogou longe de Deus. Mas Cristo Jesus veio para nos buscar desse tão longe onde a gente se encontrava. Deus enviou Cristo para nos resgatar desse abismo, dessa podridão, deste pecado, para poder nos reconciliar ao Deus Pai. Amém. Talvez a quem está aí do outro lado dizendo, ainda assim não compreender Cristo Jesus como Deus. Meu querido e minha querida, presta bastante atenção. A água pode se apresentar em 3 estados: estado sólido, estado gasoso e estado líquido. A água no estado líquido nós podemos usar para tomarmos banho e bebermos. Mas a água no estado sólido não podemos beber, nem tampouco usar para tomarmos banho. Amém. Mas ainda assim não deixa de ser o quê? Água. Então nós podemos compreender a posição do Deus Todo-Poderoso. Deus é soberano. Deus é soberano. Deus pode se apresentar em 3 estados.
Deus pode se apresentar em três formas, em três pessoas, mas não é pelo facto dele se apresentar como três pessoas ou em três momentos como pessoas diferentes que isso vai lhe reduzir a ser o Deus que ele é. Não. Ele é Deus Pai, ele é Deus Filho, ele é Deus Espírito Santo. Mas Cristo Jesus continua sendo o quê? Deus. Quando Cristo Jesus vai dizendo lá no livro de João, quando Cristo Jesus diz no livro de João, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo aponta ele sendo Deus. Cristo está ali, conversando com os seus discípulos, e durante a conversa que Cristo está tendo com seus discípulos, o próprio Cristo Jesus está falando na primeira pessoa. Está dizendo para os seus discípulos, eu sou Deus. Em que momento? Cristo, quando diz assim, eu sou o caminho, ele não falou na segunda pessoa. Ele usa o pronome pessoal, eu. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade e eu sou a vida. Revelando que toda pessoa que está fora dele, está fora do caminho que é ele. Revelando que toda pessoa que está fora da vida, está fora dele. Toda pessoa que está fora dele não tem vida, porque ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Toda pessoa que está buscando verdade em outros deuses, está fora de Cristo, porque só Cristo tem a verdade. E ele diz o quê? Ninguém vem ao Pai, revelando ele mesmo sendo Deus Pai. Tanto é que ele foi abordado por Filipe. Sim. Filipe lhe disse, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Sabe qual foi a resposta de Cristo? Filipe, há tanto tempo estou convosco e até agora não me conheceis. Ainda assim tu dizes, mostra-nos o Pai. Amém. Quem vê a mim, vê o meu Pai. Amém. E por outra, Cristo Jesus mais uma vez ele prova, sendo ele Deus. Sabe em que momento? Quando ele vai dizendo assim, aquele que proferir palavra de blasfêmia contra o Filho do Homem, esse tem perdão. Mas aquele que proferir palavra de blasfêmia contra o Espírito Santo, e em várias passagens bíblicas, Cristo aponta o Espírito Santo sendo o Espírito dele. Se o Espírito Santo é o Espírito dele, então significa que Cristo é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o próprio Cristo. O Espírito Santo é o Deus Pai, e o Deus Pai é o próprio Cristo. Então quem é Cristo? Cristo é Deus, e Cristo é a ponte que nos liga até Deus. Cristo é o elo desta aliança que nós quebramos com Deus no Jardim do Éden. É Cristo Jesus que veio para religar o homem até Deus, levar o homem até Deus. Cristo é esse maravilhoso Deus. Deus envia a Cristo, sendo Cristo a solução, sendo Cristo o ponto para a reconciliação entre o homem e Deus. Portanto, se você pecou, se você errou, se você falhou contra Cristo, meu querido, existe uma solução. Esta solução dos meus e dos teus pecados é Cristo. Não tem outro Deus. Pois Cristo Jesus é o único que pode perdoar os teus pecados. O que é que nós vemos? João Batista, a Bíblia vai dizendo que João Batista viu Cristo ao longe, viu o Messias, o Cordeiro de longe. E ele falou, o que foi que João Batista afirmou? Eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Amém. E olha só o que o profeta Isaías diz aqui no livro de Isaías capítulo 7, versículo 14. Olha a profecia dita por Isaías, pelo profeta Isaías, e cumpriu-se no livro de Mateus, de acordo com o que a gente acompanhou aqui. Né? Isaías 7, versículo 14 diz assim, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, e eis que uma virgem, quem é essa virgem? Maria, lógico. E eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será chamado Emanuel. O único Deus Emanuel é Cristo. Não é Buda, não é São Cipriano. O único Deus Emanuel é Cristo. Não é Maomé, não é Allan Kardec, não é Padre Cícero. Não, é Cristo Jesus. Amém. É Cristo Jesus. Amém. Então, Cristo Jesus é a solução dos teus pecados. Você que está aí do outro lado, se você está em pecado e está se torturando, pensando que não tem solução para os teus pecados, pensando que acabou para você, minha querida, não se tortura não.
Meu querido, não se tortura. Cristo Jesus é a solução dos teus pecados. Cristo Jesus é o perdão dos teus pecados. Se você buscar a Cristo em espírito e em verdade, esse mesmo Cristo Jesus, Ele vai perdoar você. Ele vai pegar em toda essa podridão que você cometeu e Ele vai jogar no mar do esquecimento. Só não aceita permanecer distante de Cristo, estar longe do Senhor Jesus Cristo. Só não permita isso. Por quê? Porque o pecado nos separa de Deus. E nós vemos isso no livro de Gênesis. Adão e Eva estavam separados de Deus por causa do pecado. Então só o pecado separa o homem de Deus. Mas a partir do momento em que o homem se prostra diante de Deus em espírito e em verdade, buscando perdão, temos como solução Cristo Jesus. A Bíblia diz lá no livro de 1 João, né, que Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas do mundo todo. Então quem é Cristo? Cristo é a solução. Cristo é o nosso advogado fiel. Cristo é o Deus de amor. Cristo é o Deus que perdoa pecados. E eu posso daqui a bocado, em outras passagens bíblicas, eu posso mostrar que Cristo Jesus é a solução de todo e qualquer um pecador. Amém. Glória a Deus, pastor Dalvão. Amém. Pastor Dalvão falou muito sobre perdão, aquilo sendo a característica de Cristo Jesus, o amor. Sim. O que o pastor Dalvão tem a dizer a respeito desses mesmos dois elementos dentro da igreja de Cristo Jesus? Será que a igreja está a cultivar, está a trabalhar a respeito deste fruto do Espírito Santo? O perdão e o amor? Olha, para ser sincero, a igreja de Cristo até hoje cultiva o perdão e o amor. Por isso é que é a igreja de Cristo. Amém. Diferente da igreja não de Cristo. Amém. Existem dois tipos de religiões na Terra. Existe a verdadeira religião e existe a falsa religião. A verdadeira religião é aquela que foge do pecado, é aquela que está preocupada, é aquela que preocupa-se em se parecer com Cristo e viver em obediência ao Evangelho desse mesmo Cristo Jesus, que o resgatou das trevas para a luz. Então são dois tipos de religião. A religião de Cristo não vive em adultério. A religião de Cristo não vive em fornicação. A religião de Cristo não vive mentindo e enganando as pessoas. A religião de Cristo vive ouvindo a palavra de Cristo, guardando a palavra de Cristo e obedecendo a palavra de Cristo. A religião de Cristo compreendeu que sem santificação ninguém verá a Deus. A religião de Cristo compreendeu que fora de Cristo não há vida. A religião de Cristo compreendeu e compreende que a fonte da vida é unicamente a pessoa do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Essa é a religião de Cristo. E talvez a pergunta de muitos seja esta: onde é que está a religião de Cristo? A religião de Cristo está nos quatro cantos da terra. Será? A religião de Cristo, repito, está nos quatro cantos da terra. A religião de Cristo é cada pessoa, cada indivíduo, independentemente da religião ou não aonde frequenta, é aquela pessoa que não vive de acordo às doutrinas humanas, mas vive de acordo às doutrinas de quem? De Cristo Jesus. A religião de Cristo é aquele homem, é aquela mulher, é aquele jovem, é aquela pessoa que todos os dias da sua vida não fica nem um minuto, nem um momento sem estar conectado com Cristo Jesus. Ele compreendeu que tem de estar ligado ao Espírito Santo, ligado a Cristo Jesus em todo momento. Tem de estar em oração em todo momento. Tem de estar vigilante em todo momento de acordo com os evangelhos. Essa é a religião de Cristo. Então a religião de Cristo não é um lugar onde as pessoas se reúnem. O lugar de Cristo é uma pessoa. Eu sou uma religião de Cristo. Você é uma religião de Cristo. E isso se eu realmente busco Cristo em espírito e em verdade. Aí sim eu sou uma religião de Cristo. Se você busca Cristo em espírito e em verdade e procura viver de acordo com os mandamentos de Cristo, então você é uma religião de quem? De Cristo. Tanto é que no livro de Coríntios nós vemos o quê? O próprio apóstolo Paulo dizendo: não sabeis vós que o vosso corpo é o
templo do Espírito Santo, a qual habita em vós, que não sou de vós mesmo. Esse corpo não é nosso. Amém? Amém. Esse corpo é que é a igreja. A palavra templo significa igreja. Quando o Espírito Santo desce em nós. O livro de Atos capítulo 2 fala a respeito da descida do Espírito Santo, dia de Pentecostes. Sabe o que aconteceu naquele dia? O Espírito Santo, quando desceu, não desceu nas paredes, nos objetos que se encontravam naquele lugar. O Espírito Santo desceu nos apóstolos, sobre a vida dos apóstolos. E não temos só a diferença entre a religião de Cristo, a igreja de Cristo e a igreja do capeta, a igreja da podridão, a religião do diabo. A igreja de Cristo Jesus, a partir do momento em que recebe o Espírito Santo, passa a perdoar, passa a amar. Amém. Compreenderam? Amém. A partir do momento em que a igreja de Cristo recebe o Espírito Santo, passa a amar e passa a perdoar. Passa a perdoar e passa a amar. Perdoar os inimigos. Amar os inimigos. Amar o próximo, amar o seu irmão. A igreja de Cristo não guarda mágoa. A igreja de Cristo não guarda ressentimentos. A igreja de Cristo não busca bruxaria para matar o seu próximo. A igreja de Cristo não é idólatra. Não adora imagem de escultura. A igreja de Cristo não venera o esposo, a esposa. A igreja de Cristo não venera o dinheiro, as coisas terrenas. A igreja de Cristo compreendeu o Evangelho de Cristo Jesus, que diz assim: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e outras coisas vos serão acrescentadas. A igreja de Cristo compreendeu que o foco principal, a meta do homem não é a terra, mas é o reino dos céus. De acordo com o livro de Hebreus capítulo 11, quando a Bíblia fala dos heróis da fé, os heróis da fé, eles eram nada mais, nada menos do que a religião de Cristo na terra. Glória a Deus. Eles morreram por amor a Cristo. Por quê? Porque eles acreditavam numa nova pátria. A religião de Cristo, a igreja de Cristo compreendeu ou compreende que o seu lugar, que a sua meta não é a terra, que o seu foco não é a terra, que o seu foco não são as coisas terrenas, mas são as coisas celestiais. A mente de Cristo, né? A igreja de Cristo, a religião de Cristo tem a mente de Cristo, pensa como Cristo, raciocina como Cristo. E tem o mesmo sentimento de Cristo. Essa é a igreja de Cristo. E onde é que ela está? Espalhada nos 4 cantos da terra. Cada pessoa que nesse exato momento está em sua residência, Brasil, América, Inglaterra, Rússia, Índia, cada pessoa, Angola, África do Sul, Afeganistão, em cada lugar, onde nesse exato momento tem uma pessoa buscando Cristo, em espírito e em verdade, essa pessoa aqui é a religião de Cristo. Amém. E ela está nos 4 cantos da terra. E eu vou dizer, a igreja de Cristo sabe amar e sabe perdoar. A igreja de Cristo sabe o que é humildade. Eles cultivam, na verdade, o cumprir, o viver os mandamentos de Cristo. Eles se esforçam, eles lutam para se parecerem com Cristo. Essa é a religião, essa é a igreja de Cristo. E algo que me chama a atenção, depois do livro de Atos capítulo 2, né? Atos capítulo 12 em diante, nós vemos homens e mulheres morrendo por amor a Cristo. Olha só que interessante. Coisa que não acontecia antes da descida do Espírito Santo, né? A coisa que não aconteceu nos discípulos de Cristo. Nós vemos na Bíblia Sagrada os discípulos de Cristo, os que comiam com Cristo, os que andavam com Cristo, os que realizaram milagres em nome do Senhor Jesus em Mateus capítulo 10. Nós vemos que quando os inimigos de Cristo se levantaram e puseram a mão em Cristo, nós vemos os discípulos de Cristo Jesus fazendo o quê? Fugindo. Pedro rejeitou Cristo. Pedro afirmou não conhecer Cristo. Mas Pedro convivia com Cristo. Mas Pedro comia no mesmo prato com Cristo. Pedro realizou milagres, está lá no livro de Mateus capítulo 10. Cristo deu poder e autoridade aos seus discípulos e os enviou às ovelhas perdidas da casa de Israel. E eles foram e realizaram milagres, curas, mortos ressuscitaram. Mas quando a tribulação, quando veio a perseguição, quando puseram a mão em Cristo, está Pedro e os demais discípulos fugindo, né? Todos eles estão foragidos. E ele
E Pedro dizendo, eu não conheço Cristo, nem nunca lhe vi, nem nunca lhe conheci. Sabem por quê? Porque não tinham o Espírito Santo. Mas em Atos capítulo 2, quando eles foram revestidos do Espírito Santo, olha só a diferença, olha só a igreja de Cristo como é que é. Como é que se comporta a igreja de Cristo quando na verdade ela é de Cristo, né? Quando ela é de Cristo, quando o homem é de Cristo. Olha como é que a igreja de Cristo se posiciona. A igreja de Cristo está preparada para morrer por Cristo. Amém. A igreja de Cristo está preparada para sofrer por amor ao seu noivo que é Cristo. E nós vimos isso no Evangelho. Quando eles foram revestidos do Espírito Santo, o mesmo Pedro que rejeitou Cristo é o mesmo Pedro que está lá frente em Atos capítulo 2, versículo capítulo 3 em diante. Nós vemos Pedro lá na frente, arriscando a vida, confirmando, testificando a respeito do Evangelho que tinha recebido da parte de Cristo. E nós vemos homens e mulheres. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. A partir do momento em que recebeu o Espírito Santo, a igreja de Cristo aceitou morrer por Cristo. Quem é Pedro? Pedro era a igreja de Cristo. E a igreja de Cristo fez o quê? Aceitou sendo morto por Cristo Jesus. E olha que isso aconteceu depois de ter recebido o Espírito Santo. Sim. Pedro começou a testificar, afirmando ser realmente quem ele era em Cristo depois de ter recebido o Espírito Santo. E quantos apóstolos morreram depois de receber o Espírito Santo? Muitos morreram. Muitos morreram. Por quê? É necessário que a gente tome nota do que eu vou falar aqui agora. Toda pessoa que não tem desejo de morrer por Cristo, toda pessoa que tem medo de perder a vida pelo Evangelho que diz conhecer, pelas pregações que diz receber da parte de Cristo, toda pessoa que não está firme, que não deseja viver em santificação plena, não é a igreja de Cristo. Pois a igreja de Cristo tem prazer de morrer e sofrer por Cristo. E vamos encontrar em Mateus capítulo 10. Cristo Jesus, ele profetizou: em meu nome sereis o quê? Condenados. Em meu nome sereis perseguidos. Por amor ao meu nome sereis julgados. Por amor ao meu nome sereis blasfemados. Sereis conduzidos aos tribunais. Sereis odiados por todos por causa do meu nome. Esse é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo gera perseguição. Cristo disse em Mateus capítulo 10, versículo 34: eu não trouxe paz, mas espada. Então o Evangelho de Cristo Jesus deve estar... A igreja de Cristo Jesus é aquela que compreendeu que a perseguição é um fato. E a perseguição vai existir enquanto houver verdade, enquanto a igreja de Cristo ser a igreja de Cristo Jesus.